falei só no domingo, não. Gálatas 5, versículos 16, a seguir. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Amém. Irmãos, nessa manhã, eu não quero apenas pregar. Aliás, não é que eu queira ou eu não queira, é que eu estou debaixo de uma palavra, debaixo de um direcionamento. Então a mensagem... O Senhor nos dá um direcionamento claro para o mês de junho, e eu quero pedir aos pastores que aqui estão, que durante esse mês, até que haja um novo comando, Gálatas 5, 16 a seguir, será todos os temas das pregações. Culto de quinta, culto de sexta, domingo de manhã, domingo à noite. No início da semana, o Espírito Santo me visitou. E o Senhor falou claramente ao meu coração, me fazendo algumas perguntas. E aquilo começou a fervilhar o meu coração. E o Senhor então começou a me dar direcionamentos. E quando foi na quinta-feira, eu estava sendo tão confrontado pelo Espírito Santo a pregar nessa mensagem de hoje, que eu entendi que eu não poderia dormir aquela noite. Eu deveria passar aquela noite acordado. E foi o que eu fiz. Convidei alguns amigos, irmãos, pastores, e nós fomos então passar a noite acordado. E durante a madrugada, eu orei ao Senhor, o Senhor me deu palavras, eu fui anotando. E chegou ao que eu tenho nas mãos hoje para falar com vocês. Então, cada tópico dessa mensagem de hoje, eu estou gastando tempo nisso, porque nós vamos falar muito sobre isso. Cada tópico de hoje vai se transformar num tema, ou vai fazer parte de um tema do que nós vamos estudar durante o mês de junho, tanto nos cultos como nas células. Gálatas capítulo 5, versículos de número 17, 16 a seguir. O apóstolo Paulo, ele nos mostra uma forma muito clara
que existe uma guerra, uma batalha sendo travada. Ele diz o seguinte ali no versículo de número 16, ele diz, olha, vivam pelo Espírito, e vocês não satisfarão os desejos da carne de vocês. Pois a carne, numa tradução vai dizer milita, luta, briga, guerreia, batalha contra o Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro. Conflito entre a carne e o Espírito. Há uma briga, há um desentendimento, porque eles não querem fazer a mesma coisa. E o texto diz que por causa deste conflito, muitas vezes, ou quase sempre, eu e você não fazemos o que queremos. Você já parou para pensar de quantas coisas você queria fazer, você sabe que precisa fazer, mas você não consegue fazer? Coisas que são benéficas para a sua saúde física, emocional, espiritual, em todos os aspectos. Você sabe, mas você não consegue, porque existe uma luta, existe uma guerra. O texto revela que existe uma batalha, e é uma batalha espiritual, uma batalha interna. Essa é a grande batalha do cristão. A carne, ela representa a natureza humana corrompida, inclinada para o pecado, para o egoísmo, para a cobiça, para a desobediência. O Espírito é o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, que guia-nos para realizar a vontade de Deus. Então existe uma luta, uma guerra entre a carne e o Espírito. E todo cristão, ele vive uma guerra. E a nossa maior guerra não é contra o diabo. Eu vou repetir, a nossa maior guerra não é contra o diabo. A nossa maior guerra é contra a nossa própria carne. Mesmo porque o diabo, para atuar, para te atacar, para te destruir, para fazer algo com você, ele precisa de um aliado. E o aliado do diabo para matar, roubar e te destruir, sabe o que é? A carne. A sua carne é a maior aliada de Satanás. E por isso a Bíblia diz que existe uma luta, existe uma guerra entre a carne e o Espírito. E a minha missão aqui hoje, a minha missão durante esse mês de junho, é trazer a consciência minha e sua, que existe uma guerra interna. Eu e você precisamos desenvolver uma autoconsciência de que existe uma batalha, existe uma guerra entre a nossa carne e o Espírito. Quando eu desenvolvo essa autoconsciência, e foi o que o Espírito Santo começou a me despertar na terça-feira, quando eu desenvolvo essa autoconsciência, eu então começo a questionar as minhas atitudes. Eu começo a questionar as minhas ações, coisas que eu faço, formas como eu respondo, reações que eu tenho a determinadas ações. E a pergunta da autoconsciência é: essa minha atitude foi da carne ou foi do Espírito? Esse meu comportamento foi da carne ou foi do meu Espírito? A forma como eu falei com a minha esposa é a minha carne? A forma como eu respondi àquela pessoa foi a minha carne? Porque aqueles que agem segundo a carne, Paulo escrevendo aos Coríntios vai chamá-los de carnais. Carnais. Mas antes de falar sobre carne, eu preciso que você entenda uma coisa. Existe uma diferença entre a carne e o corpo. Muitas pessoas, por não entenderem essa diferença, estão brigando com o próprio corpo. Eu tenho que matar essa carne, dar um beliscão. Você vai ver em alguns lugares, passando pela mídia, pessoas que em determinadas épocas de Semana Santa, coisas desse tipo, pegam um chicote e começam a bater no corpo. Porque na cabeça deles, eles estão sacrificando a carne. E carne não é corpo, você precisa entender isso.
A nossa luta não é contra o nosso corpo, a nossa luta é contra a nossa carne. Existe uma palavra, quando a Bíblia ela foi escrita no hebraico, ela foi escrita no grego também, e a palavra que traduz corpo é a palavra soma. E este termo soma, ele faz referência ao organismo no aspecto biológico. Assim, da mesma forma como existe, a Bíblia fala, não ameis o mundo. Não é um mundo de rios, de florestas, a natureza. Não, mas quando a Bíblia diz não ameis o mundo, ela está falando para não amar o sistema do mundo. Então, da mesma forma, quando Paulo ele fala da nossa luta contra a carne, não é o nosso corpo. Não há nenhum problema com o nosso corpo. Nosso corpo ele não é o nosso inimigo. Pelo contrário. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, e você vai anotar muitas, nós vamos muito para dentro da Bíblia hoje. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é o quê? O Espírito Santo, o santuário onde habita Deus, ele habita ali, o Espírito Santo habita, e que foi ordenado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Então, o nosso corpo não é o nosso inimigo. O nosso corpo, ele é o santuário de Deus. Então, quando você fala assim, eu vou cuidar mais do meu corpo. Quem já falou isso? Eu preciso cuidar mais do meu corpo. Quando você fala isso, sabe o que você está falando? Eu preciso cuidar mais do templo do Espírito Santo. É o santuário onde Deus habita. Eu digo isso porque vários cristãos, eles fazem confusão. Na mente deles, eles confundem carne com o corpo. E aí ficam beliscando a carne. Não, essa carne aqui tem que morrer mesmo, eu tenho que matar essa carne aqui. Pelo contrário, essa sua carne ela precisa ser bem cuidada, ela precisa ser bem alimentada, ela precisa de descanso para funcionar bem, pois será com ela que viveremos e serviremos ao Senhor aqui nesse mundo. Até que, quando chegar o grande e glorioso dia, esse corpo aqui, não a carne, esse corpo aqui, ele será transformado em corpo, quem já leu? Corpo de glória. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos mortificar a carne, não é sobre soma, corpo, é sobre sarx, que significa carne. Esse termo, ele faz alusão à natureza pecaminosa herdada no Éden. É um sistema interno de desejos e desejos desordenados, voltados para o ego, voltado para o nosso orgulho, para a imoralidade, para a independência de Deus. Sobre a nossa carne, não o corpo, agora a carne, Paulo diz assim: pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na nossa carne não há nada de bom. Paulo está dizendo, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas eu não consigo realizá-lo. Você sabe que é bom, você sabe que é justiça, você sabe que é luz, você sabe que precisa fazer, mas na hora de fazer, você não consegue. Porque existe uma batalha, existe uma luta. E quando a gente olha esse texto de Paulo escrevendo aos Gálatas, como ele diz lá no versículo 16, digo, porém, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfaçam ou satisfarão os desejos da carne. Pastor, por que eu não posso satisfazer os desejos da minha carne? Quando Adão e Eva pecaram, anotem isso. Quando Adão e Eva pecaram, eles caíram. Deus então desferiu palavras de juízo para Eva, para Adão e para a serpente. Você conhece o texto? A serpente enganou Eva. Eva comeu e deu a Adão. Adão também comeu e os seus olhos foram abertos e eles pecaram contra Deus. Então, quando eles pecam, Deus os visita e Deus diz assim para a mulher. Nesse dia, Deus falou assim para ela: multiplicarei os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. Seu desejo será para seu marido, e ele
a dominará. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Por causa do pecado de Eva, irmã, quando você vai dar à luz, você sofre. Já imaginou se Eva não tivesse pecado lá no Éden? Imagina você ficar aí 9 meses, né, para dar à luz sem sofrimento, sem nada. Mas não. Então esse foi um juízo de Deus naquele momento, para as mulheres. Mas aí Deus vira para serpente, e Adão está lá vendo, né, Senhor, realmente, ela tem que dar à luz com dor mesmo, porque se não fosse ela, eu não teria caído. E aí Deus vira para a serpente e diz assim: serpente, por que você fez isso, serpente? Maldita será mais que todos os animais domésticos e selvagens. Rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Imagina Deus falando para a serpente. Dá para entender nesse texto que serpente não rastejava. Até aqui parece que não rastejava. Agora, a partir de hoje, você vai rastejar sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Diga comigo: comerá pó. E Adão, é isso mesmo, Senhor, parabéns. Essa mulher, eu que caí por causa dela. E foi essa serpente que enganou a mulher. É isso mesmo, ela tem que comer pó mesmo, Senhor, eu concordo com o Senhor. E aí Deus diz: Adão, sim, Senhor, você é pó. E porque você foi feito do pó, você voltará ao pó. Adão para e pensa: não estou entendendo. A serpente come pó e eu sou pó? Porque não foi isso que o texto disse? Você rastejará e comerá o quê? Pó. Serpente come pó. E Adão, tu és pó. Quem está entendendo? Deus está dizendo: a serpente é um símbolo do diabo. Ela vai comer pó. E você é pó. O que é o pó? São as obras da carne, as quais estão escritas lá em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19, quando diz: as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. Então, o que sustenta a presença da serpente na vida de uma pessoa, sustenta a presença do diabo na vida de uma pessoa, é que essa pessoa está alimentando a serpente através das obras da carne. Pare de praticar as obras da carne e você coloca o diabo para jejuar, e ele vai ter que sair da sua vida. Tem gente que fala: eu vou jejuar para o diabo sair da minha vida. Não, ao invés de você jejuar, ótimo, jejue mesmo. Jesus diz: a casta de demônio que não sai senão por meio de jejum e oração. Tudo bem, então jejue, mas quando você jejuar, não esqueça de botar o diabo para jejuar também. E como que eu ponho o diabo para jejuar? Parando de produzir obras da carne. Quem entendeu, diga amém. É isso que a Bíblia está nos dizendo. As obras da carne. Obras. São elas que sustentam a presença do inimigo. Agora preste atenção nisso. Paulo fala de carne, ele fala de obras de carne, e no versículo 22 ele fala sobre fruto do Espírito. A carne produz obra. O Espírito produz fruto. É diferente. Fruto é aquilo que é natural, é a sua essência. Quando o Espírito está em você, quando o Espírito Santo se apodera de você, você então passa a produzir frutos e não obras. As obras da carne citadas pelo apóstolo Paulo aqui, elas se dividem em 4 grupos. Vamos estudar isso. Paulo, ao falar sobre a manifestação das obras da carne, ele fala uma coisa muito, mas muito, muito interessante. Ele diz o seguinte, ele mostra ali os pecados: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira. Mas o que me chama a atenção aqui é que são 4 grupos de pecados. São pecados que eu poderia chamá-los de sexuais,
pecados religiosos, pecados relacionais e pecados de autodestruição e de exagero. E o que são os pecados sexuais? A Bíblia diz: prostituição, Gálatas 5,19, me acompanha aí. Gálatas 5,19, prostituição, que é imoralidade sexual em geral, impureza, que é impureza moral, impureza de pensamento, de atos indecentes, lascívia, sensualidade, libertinagem, comportamento descarado. Isso é obra da carne. São pecados que habitam na nossa carne e são pecados de origens sexuais. E Paulo está dizendo: cuidado com a prostituição, cuidado com a imoralidade sexual, cuidado com a impureza. E o que é impureza? Impureza moral, impureza de pensamentos. Impureza. Quando você levanta o seu dedo do meio para uma pessoa, é uma impureza. Outro dia me contaram de um crente da nossa igreja que estava numa viagem, e num determinado momento da viagem, ele desce a calça e põe a bunda na janela. Eu falei: isso é crente? É daqui? E assuste, pastor, usa farda alaranjada. Eu falei: eu não estou acreditando num negócio desse. Não estou acreditando. Então, para você ver o nível de carnalidade que essa geração tem vivenciado. O nível de carnalidade, e é tudo normal. Lascívia, sensualidade, pensamento de sexo o tempo todo, libertinagem, comportamento descarado. Paulo fala dos pecados religiosos, pecados espirituais, que é a idolatria. Irmãos, idolatria não é apenas sobre imagem. Nós brincamos agora há pouco aqui de Atlético e Cruzeiro. Pode ser ídolo na vida de uma pessoa, sim ou não? Sim ou não? Sim. A igreja pode se tornar um ídolo na vida de uma pessoa? Sim. Eu adoro o Avale. Eu adoro os legendários. Tem gente que está adorando, isso virou idolatria. Para muita gente virou idolatria. É um ídolo. Ah, o pastor Alvim. Se não for ele, eu nem lá apareço. O que é isso? Idolatria. É ídolo. Paulo está dizendo que obras da carne têm a ver com idolatria. Dinheiro, idolatria. Culto ao corpo. Uma coisa é você cuidar bem do seu corpo. Outra coisa é você idolatrar o seu corpo. Duro é esse discurso, mas precisa ser dito. Precisa ter porta estreita, caminho estreito. Mesmo porque Deus sempre vai nos tratar dessa maneira. Bênção e maldição, escolha. Céu e inferno, vida ou morte. Porta estreita e porta larga. Caminho estreito e caminho largo. Carne ou espírito. Nós estamos sempre diante de decisões. Sabe, quando eu ouço Paulo dizendo as obras da carne e feitiçaria, quando você vai para a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 23, a Bíblia diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Peraí, não entendi. Porque o quê? A rebelião é como o pecado de... O que é feitiçaria? Acender um monte de vela, costurar a boca do sapo, sei lá o quê, e derramar sangue, e beber sangue, e não sei o quê. Agora, a Bíblia está dizendo que a rebelião, ela não é diferente disso. Qualquer ato de rebeldia é considerado feitiçaria. E a arrogância é como o mal de idolatria. Por causa disso, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a insubmissão é como iniquidade de idolatria. Mas não é só sobre os pecados sexuais, pecados religiosos, tem pecados de relacionamento. E nos pecados de relacionamento ele diz inimizades, porfias. O que é porfia? Discussões por orgulho, contendas, ciúme doentio, iras.
explosões de raiva. Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Irar é pecado? Irar é pecado? De acordo com esse texto? E permanecer irado? Aí sim. Fui fazer um casamento agora, quarta ou quinta-feira no cartório. E aí eu falei para o casal assim, falei, olha, eu só quero falar uma coisa para vocês. Vou contar um segredo meu e da minha esposa. Vamos fazer 35 anos de casados. O nosso segredo é nunca deixar o sol se pôr sobre a ira. Nunca. Nunca ir para a cama aborrecido, contrariado. Resolva as questões antes e durma tranquilo. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Vai chegar um momento que você vai irar. E tem gente que tem o dom de fazer a gente irar. O dom é usado. Jesus entra no templo, eles estavam ali comercializando no templo, os cambistas, e fazendo coisas horríveis ali. Jesus já chega, chuta a mesa, derruba tudo que está ali. Naquele momento Jesus se irritou, sim ou não? Agora ele não permaneceu irritado. Então você pode ter um momento de ira, mas cuidado que a sua ira não se transforme numa explosão. Porque uma ira com explosão de raiva, em 10 segundos ela é capaz de matar uma pessoa. Então Paulo fala disso. E aí ele continua falando sobre ciúmes, ele continua falando sobre discórdias. O que é discórdias? Disputas. O que é dissensões? Dissensões são divisões por opiniões ou por heresias. E ele fala sobre facções. O que são facções? Você sabe o que são facções? Grupinhos. Grupinhos. E formam um grupinho. Formam uma panelinha. Paulo está falando dessas facções que têm o objetivo de gerar contenda, de gerar problema, de gerar fofoca, de gerar sei lá o quê. E ele fala da inveja, desejo destrutivo. Mas ele não fala por aí, ele fala dos pecados de excesso ou os pecados de autodestruição. O pecado da autodestruição. Aí ele compara, e aí agora vai pegar pesado, hein? Porque ele compara a bebedice com a glutonaria. Ei, pastor, pegou pesado agora, hein? Estou falando daquele prato que parece uma montanha não, irmão. Sabe aquele monte que você vai orar nele, que você põe? Gente, eu estava outro dia, eu fiquei escandalizado, sinceramente. Olha, eu nunca vi um prato desse tamanho. E aquilo estava equilibrando, porque os macarrão estavam escorrendo assim por cima. Assim. Eu falei, irmão, e o problema é que o cara era mais magro que eu. Eu falei, deve ter uma sucuri aí dentro, porque não tem lógica. Para onde que vai o Janinho, gente? Eu fico abismado. Não sei se ainda está na mesma pegada. O Janinho, para onde é que isso vai? Mas escute o que eu vou falar. Isso não é glutonaria. Você sabia? Ué, você come o tanto que você... Não é verdade? Tem gente que come um pouquinho, tem gente que come um tanto mais. Porque comeu mais do que eu. Isso não é glutonaria. A glutonaria que eles praticavam aqui nesse tempo, sabe o que eles faziam? Eles iam num lugar, eles comiam. E falavam, não quero comer mais, mas não dou conta. Então eles enfiavam o dedo na garganta e vomitavam. E voltavam a comer de novo. É glutonaria sobre isso, tá? Então o irmão que come muito, o irmão que põe o prato tipo assim, é porque tem um chamado por um monte. Então, não julgue esse irmão não, que aquilo ali não é glutonaria, é lombriga mesmo. Vamos botar isso aqui. E aí Paulo fala o seguinte, ele fala coisas semelhantes a essas. Eu já disse, Paulo fala das cercas das quais eu já vos disse como comportamentos similares, eles não herdarão o reino de Deus. Então esses são pecado da autodestruição e do excesso. Gente, excesso é tudo. Coisas semelhantes a estas, excesso é tudo. E todo excesso esconde uma falta. Toda pessoa que tem muito excesso em tela, rolar a tela, ficar na internet, não sei, isso adolescentes. Lembra quando vocês eram crianças, que vocês iam com os pais lá para o Lago de Furnas, iam no sítio do vovô, da vovó, e agora, não vou não. Por quê? Lá não tem internet. Isso é pecado, excesso. Então nós temos que tomar cuidado com esses excessos. E eu preciso mortificar a minha carne. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 5, ele diz, todos os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram o quê?
carne, com as suas paixões e os seus desejos. Você precisa crucificar a carne, porque a carne, ela é aliada do diabo, ela quer te destruir, ela precisa ser crucificada. Por isso Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A carne, ela precisa ser crucificada, e a forma de eu crucificar a minha carne é crucificando o meu eu, o meu ego. Martinho Lutero, ele disse uma frase muito interessante: pensei que tinha afogado o velho homem no batismo. Porque nós pregamos isso, e a Bíblia ensina isso. O velho homem, ele precisa ser sepultado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coríntios 5,17, segundo. Nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Então eu preciso crucificar o meu velho homem, eu preciso mortificar o meu velho homem. E quando eu desço as águas do batismo, é um símbolo de que o meu velho homem está sendo sepultado. E agora ele é reerguido, uma nova criatura, um novo homem. Esse é o ato simbólico do batismo, é o sepultamento, conforme diz o livro de Romanos, a Epístola de Romanos. Mas Martinho Lutero disse assim: pensei que eu tinha afogado o velho homem pelo batismo, mas eu esqueci que o miserável sabia nadar. Então a luta contra o velho homem é todo dia. Todo dia eu me levanto, eu tenho que orar a Deus, aconteça o que acontecer. Eu não posso descer da cruz. Eu não posso descer da cruz, eu tenho que crucificar o meu velho homem. Eu tenho que crucificar. E por que eu preciso crucificar o meu velho homem? Por que eu preciso fazer isso com a minha carne? Porque se a minha carne não morrer, eu não posso agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8 diz: quanto porém aos que vivem segundo a carne, o quê? Eles não podem agradar a Deus. Ah, pastor, eu sou dizimista fiel, mas se você vive na carne, o seu dízimo não está agradando a Deus, irmão. Ah, pastor, eu sou obreiro na igreja, eu sou líder de célula, eu faço isso, faço aquilo outro. Mas se você não está crucificando a sua carne, se você está vivendo na carne, você não pode agradar a Deus. Você pode ser cristão, pode ser obreiro, pode ser líder de célula, você pode ser pastor, mas ainda continua a ser servo do diabo, porque ele se alimenta de sua carnalidade. Viver na carne te faz viver em inimizade contra Deus. Porque a mente é controlada pela carne, ela é inimiga de Deus, não sujeita-se à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Romanos 8,7. A mente controlada pela carne é inimiga de Deus. Presta atenção nisso, isso é muito profundo. A mente que é controlada pela carne, o que ela é? Inimiga de Deus. Diga comigo: a mente controlada pela carne é inimiga de Deus. Agora presta atenção. Deus te fez imagem e semelhança dele. Se a mente, o que Paulo está dizendo aos Romanos, se a mente controlada pela carne, ela é inimiga de Deus, ouça isso. A mente controlada pela carne, ela também é sua inimiga. Por isso que a sua mente te sabota. Por isso que a sua mente, ela luta contra você. Ela procura impedir os meios de que as coisas aconteçam na sua vida para o propósito de Deus determinado. A nossa mente nos sabota, a nossa mente luta contra nós, a nossa mente coloca maus pensamentos. Quantos maus pensamentos, quantas coisas já vieram para a sua vida e que você acreditou. E depois você viu que tudo aquilo que você pensou, nada daquilo era verdade. É a mente controlada pela carne, sabotando você. Inimiga sua, inimiga de Deus. E aquele que vive na carne, porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. Pois se vocês viverem segundo a carne, o quê? Morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. A carne, ela te leva a passos largos para a morte. O que
difere um cristão autêntico de um falso cristão é um que anda na carne e o outro anda no Espírito. A pergunta que fica é: você tem andado na carne ou você tem andado no Espírito? Casais que andam na carne dificilmente viverão juntos. Mais cedo ou mais tarde eles vão se separar. Você que se separou, você que experimentou o gosto terrível do divórcio, examine se não teve obra da carne para que isso acontecesse. Examine. Briga, discussão, contenda, ira, peleja, ataque de ciúme, ataque de raiva. Examine. Você vai ver que tudo isso estava ali dentro. Um casamento dirigido pela carne, ele não funciona, ele não tem uma vida longa. Existe uma diferença entre se converter e se convencer. Tem muita gente andando no nosso meio, liderando célula, pastoreando igrejas, ministrando louvor, às vezes são obreiros, legendários, sei lá o que, professores de alguma matéria, sei lá quantas e na onde. O que eu digo é que essas pessoas, muitas delas, elas só mudaram de religião, mas elas nunca tiveram uma experiência com Deus, elas não se converteram da verdade, elas nunca experimentaram um novo nascimento, andam na carne, são convencidas, mas não convertidas. Jesus disse para Pedro: Pedro, você vai me negar. E Pedro disse: não, Senhor, eu jamais te negarei. E Jesus disse assim: Pedro, eu orei por você. Eu orei por você, para que a sua fé não falhe. Não falhe. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Diga comigo: e quando você se converter? Mas quando Jesus disse para Pedro, Pedro tinha andado sobre as águas. Pedro, na missão dos 70, expulsou demônios, curou enfermos. Pedro, ele já tinha visto Jesus se transfigurar quando ele estava, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Ele viu Jesus se transfigurando diante deles. Esse mesmo Pedro, ele tinha passado por inúmeras experiências com Deus. Mas Jesus agora fala que ele ainda não tinha o quê? Convertido. Tanto é, Pedro ele realmente não era convertido. Ele era convencido. Tanto é que na prisão de Jesus, quando os soldados romanos chegaram para prender Jesus, então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Aí Jesus foi lá, pegou a orelha e colou a orelha de novo na pessoa. O que Pedro fez? Ele sacou da espada e atacou o sacerdote. Atitude de quem vive na carne. Não, comigo é aqui, ó. É aqui, ó. Eu não tenho espada não, mas é aqui, ó. Comigo, bateu, levou. Eu pego um pau, eu pego uma pedra, ou eu vou desferir palavras absurdas. Ou seja, pessoas que vivem na carne, elas querem resolver no peito, elas querem resolver na raça, elas querem ganhar é no grito, é na discussão, é na fofoca, é na calúnia, é na mentira, é na crítica. Agora os carnais de hoje, eles podem até assim: quer saber de uma coisa? Deixa eu criar como é que chama aquela pessoa que uma pessoa fake na internet, como é que é o nome disso? Perfil fake. Aí eu quero, deixa eu falar umas indiretas aqui para o Luiz, mas eu estou sem coragem. Então eu vou lá e crio um perfil fake. E vou e xingo ele. Perfil fake é carne, irmão. Porque o próprio nome já diz, é fake. Você já fez isso, né? Teve vontade de fazer, né? Estou vendo pela cara de muita gente aí. Então muitas vezes nós agimos pela carne.
Sabe, e não é pela carne, a Bíblia diz claramente, Zacarias capítulo 4, versículo 6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se tem uma situação que está me importunando, se tem uma situação que está me fazendo muita raiva, se tem uma situação que está me contrariando demais, sabe o que eu faço? Eu vou lá, eu vou quebrar tudo agora. Antes de você quebrar tudo na carne, entra para dentro do seu quarto e entrega aquilo para Deus. A Bíblia diz o Senhor, minha é a vingança. Tiago diz, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Vai orar, entrega para Deus, e no tempo certo, Deus vai mudar tudo aquilo, e você vai ver as coisas acontecer. Por isso a Bíblia usa o termo obras da carne, porque é obra, não é um fruto, é obra, porque é algo que você faz. Carne é o que eu faço, fruto é o que o Espírito Santo produz através de mim. Ah, pastor, mas eu não sou convertido, sou convencido, como é que eu sei disso? Não, mas eu sou convertido, porque eu usava droga, eu parei de usar droga. Eu conheço muita gente que nunca usou droga na vida e não é convertida. Ah, porque eu bebia demais, eu enchia a cara de cachaça e agora eu me converti. Não, isso pode ser até fruto de conversão, mas na verdade isso se chama libertação. Você usava droga e foi liberto das drogas. Você prostituía, foi liberto da prostituição. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então agora eu sou liberto. Mas isso ainda não é conversão, porque a conversão, ela começa, é dentro para fora, é o novo nascimento, é uma transformação. Não quer dizer que você vai parar de pecar. Quem é convertido peca, peca. Quem é convertido erra, erra. Quem é convertido falha, falha. Mas ele sabe que a vida e a dependência dele está na onde? É no Senhor. Existe uma diferença que muitas vezes ela é confundida entre fazer e produzir. O que distingue os que andam no Espírito dos que andam na carne pode ser resumido em duas palavras: fazer e produzir. Hoje há muitas pessoas fazendo coisas para Deus, mas sem Deus. Fazendo por ativismo, fazendo por vaidade, fazendo por performance religiosa, fazendo sem intimidade com o Espírito Santo. Filipenses 1:15 e 18 diz: há os que pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas também há os que fazem de boa vontade. Outros, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não sinceramente, pensando causar dificuldades à minha prisão. Contudo, de qualquer forma, Cristo está sendo anunciado e nisso me alegro. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Uns pregam por quê? Por inveja. Outros pregam por onde? Por rivalidade. Outros pregam por onde? Por boa vontade. Outros pregam por interesse pessoal, não sinceramente pensando causar dificuldades à minha prisão. Contudo, de qualquer forma, Cristo está sendo anunciado e nisso eu me alegro. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, gente. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que tem pessoas, presta atenção aqui, foca em mim, hein? Foca em mim, porque eu sabia que essa palavra ia mexer. É uma palavra que mexe com o inimigo, porque é uma palavra que traz libertação, é uma palavra que te liberta da carne, te liberta dos maus desígnios. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tem gente que prega por inveja. Tem gente que prega por rivalidade. Tem gente que prega por interesses pessoais. Tem gente que prega para causar dificuldade àqueles que estão vivendo uma vida no Evangelho, uma vida com Deus. Sabe, tem muita gente fazendo muita coisa, né? Pessoas que fazem coisas para Deus, porém sem Deus. Diga comigo, há pessoas que fazem coisas para Deus, mas sem Deus. O que está acontecendo? Ah, tá. Os obreiros podem
removê-lo, porque está atrapalhando muita gente aqui, tá? Usa droga, álcool e depois complica. Vamos prestar atenção aqui, gente. Vamos prestar atenção aqui. Olhem para mim, amém? Amém? Olhem para cá. Prestem atenção. A Bíblia diz que há pessoas que pregam por inveja, há pessoas que pregam por contenda. Então não é o que eu faço. Não é o que eu faço. Presta atenção nisso. Não é o que eu faço. Tem muita gente que faz para Deus, porém sem Deus. Gente que faz para Deus, porém sem Deus. Então você vê uma pessoa fazendo, não quer dizer que ela está com Deus. Ele está fazendo para Deus, pastor, mas ele pode estar sem Deus. Deixa eu contar um caso aqui para quebrar o clima. Eu me lembro, eu era garoto, e o pastor fez uma reunião conosco, uma reunião de membros. Ele estava construindo uma igreja na zona rural, e aí o que ele fez? Ele convocou os irmãos para ir trabalhar com ele lá, mas pouca gente foi. E o irmão, pastor, então ficou muito bravo, porque ninguém estava ajudando. E aí marcou uma reunião de membro conosco. E no dia da reunião de membro, nós estávamos lá. E o pastor então está assim: olha, irmãos, aqui nessa igreja não tem homem. Aqui, homem que tem nessa igreja aqui é só o irmão Barraca. Era o irmão que tinha apelido de Barraca. Porque o irmão Barraca, ele me ajudou a furar as bases. Porque ele me ajudou a colocar os alicerces. Porque ele me ajudou isso, ele me ajudou aquilo, ele me ajudou aquilo outro. E nós fomos murchando tudo assim no banco, sabe? E o irmão Barraca é isso, o irmão Barraca é aquilo. Oh meu Deus, me ajuda a ser igual ao irmão Barraca. Quando terminou o culto, irmão, o pastor abriu a porta, nós fomos sair da igreja. Era sexta-feira de carnaval. Lembra do bloco Vai Quem Quer? Quem vem liderando o bloco Vai Quem Quer na frente da igreja? O irmão Barraca. Então não é o que você faz, é a motivação com a qual você faz, e isso é extremamente importante, porque no reino de Deus não se trata apenas do que você faz, e sim do que você gera, porque aquilo que você faz precisa gerar, aquilo que você faz precisa produzir fruto, se não produzir fruto é carne. Quando nós vamos lá para o Gênesis, nós vamos ver duas gerações, a geração de Caim e a geração de Abel. E o que me espanta nesse texto é que existem duas gerações e existem dois resultados. Caim foi um homem mau. Você se lembra que Caim, por inveja e por orgulho, ele matou o seu irmão, ele matou Abel. E então Deus levanta uma nova geração no lugar de Abel. Adão tem mais um filho, e o filho de Adão se chama Sete. É o que a Bíblia diz em Gênesis 4:25. Adão teve relações com sua esposa novamente, e ela deu à luz a um filho a quem chamou Sete. Pois disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, pois Caim o matou. A Bíblia está dizendo então que Sete é o sucessor de Abel. E por meio de Sete, Deus levanta uma geração diferente, marcando o início da adoração, marcando um novo tempo. Deus levantou um outro descendente que era Sete. Existe uma diferença entre a geração de Caim e a geração de Sete. A geração de Caim, ela fazia. A geração de Sete, ela gerava. E você vai entender isso. A geração de Caim, ela se preocupava com obras. Em Gênesis, capítulo de número 4, versículos 17, diz: Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz a Enoque. Enoque, depois Caim fundou, o que Caim fez? Ele fundou uma cidade. Sabe por que você mora em cidade? Quem que criou a cidade? Quando eu leio esse texto, eu pergunto: será que o projeto de Deus não era que todo mundo vivesse no campo?
Caim fundou a cidade, deu à luz a seu filho Enoque. Enoque nasceu na idade, gerou Mesael, Metusael, Lameque das suas duas mulheres. Uma se chamava Ada, a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Jabal foi o quê? O pai dos que moram em tendas, dos que criam rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal. Jubal foi o pai de todos os que tocavam harpa, tocavam flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Olha como é que era a geração de Caim. Fundou a cidade, fundou as tendas, criou as harpas, criou as flautas, fabricou ferramentas de ferro, de bronze. E aí um deles fala, eu matei um homem porque me feriu, e matei um menino porque ele me machucou. Essa era a geração de Caim. Agora, quando você vai ler sobre a geração de Sete, abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo de número 5, versículos de número 4 ao 10, vai falar, olha a geração de Sete. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, deu-lhe o nome de Sete. Depois gerou Sete, Adão viveu 800 anos, e gerou outros filhos e filhas. Diga comigo, Adão gerou filhos e filhas. Então você já entendeu com quem os filhos de Adão se casaram. Porque as pessoas perguntam, bom, se teve dois homens, com quem casou? Não, ele teve filhos e filhas. Bom, casaram-se entre irmãos naquela época, não havia lei, uma lei não é pecado. Viveu ao todo 930 anos, morreu 105 anos, Sete gerou Enos, depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos, gerou outros filhos, viveu 912 anos, morreu aos 90 anos, gerou Canaã, depois gerou Cainã, Enos viveu mais 815, morreu, Cainã gerou Malael, Malael morreu, viveu, gerou filhos e filhas, e tal, Malael gerou Jared, Malael. O que eu estou querendo dizer com isso? A geração de Caim fez e fez. A geração de Sete, o que ela gerou e gerou. Estes são os descendentes de Sete, que teve um filho aos 105 anos e o chamou de Enos. Enos foi quando começou a cultuar a Deus. A Bíblia vai dizer que em Enos foi a primeira menção de adoração a Deus. E depois Enoque. Enoque foi outro filho de Deus, outro filho de Enos. Esse Enoque, irmãos, presta atenção nisso. Esse Enoque, ele foi um homem tão de Deus, que Deus falou, esse homem não vai ficar na terra não. Mas ele também não morreu. Sabe o que Deus fez? Levou ele. Ele subiu, corpo, alma e espírito. Deus levou ele. Igual se a gente está aqui e sobe. Depois, gerou quem? Noé. Gerou Noé. Ele gera Noé. Enoque andou com Deus, depois desapareceu porque Deus, o quê? O levou. Então quando você olha para esses textos, você vai ver que a geração de Caim fazia, a geração de Sete gerava. Sabe o que Deus quer de você? Que você gere filhos espirituais. Se tudo aquilo que você faz não gerar presença de Deus, não gerar um ambiente de Deus, aquilo que você está fazendo, você está perdendo o seu tempo. Porque enquanto a geração de Caim estava preocupada com posições, com títulos, com cargos, viver na carne, a geração de Sete estava preocupada em fazer a vontade de Deus. Lucas capítulo 10, Jesus vai a uma casa de amigos. Lá ele tinha 3 amigos, Marta, Maria e o nome do irmão? Lázaro. E quando Jesus vai naquela casa, o texto diz assim, aconteceu que Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã que se chamava o quê? Maria, que sentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta estava muito ocupada com os preparativos do serviço.
os preparativos. Jesus está vindo aqui, então nós precisamos recebê-lo. Marta estava muito preocupada. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe que me ajude. E Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, porém poucas são necessárias. Na verdade, apenas uma. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, o texto está dizendo que havia Marta e Maria. Maria se assentou aos pés de Jesus e foi ouvir a palavra de Deus. Marta começou a fazer: vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E de repente ela olha para Maria, e Maria adorando. E ela fala: Jesus, para aí, Jesus, só um minutinho. O que foi, Marta? Senhor, olha o que eu estou fazendo. Olha o que Maria está fazendo. Maria não está fazendo nada. Manda Maria fazer alguma coisa, Senhor. Marta, atarefada, ativa, preocupada em servir bem. E quem Marta estava servindo? Jesus. Mas ele não queria aquilo. Tem muita gente fazendo coisa para Deus, pensando que está agradando a Deus, e não está. Esse é o perigo de servir na carne. Marta, porém, estava preocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Faça para ela me ajudar. Jesus disse: Marta, Maria, ela escolheu a melhor parte. Quando você começa a servir a Deus na carne, você começa a se preocupar com o outro. Deixa eu ver o que o outro está fazendo. Porque se ela não tivesse preocupado com Maria, ela não teria falado isso. Quando você começa a servir na carne, você começa a se vitimizar. Aqui só eu que faço, ninguém me ajuda. Por quê? Porque você está servindo na carne. Esse é o tipo de servir que gera divisão, que gera competição, que não gera adoração. Quando você faz para superar o ser, ou seja, quando você faz, eu vou fazer, você adoece. Sabe o que me chama a atenção muitas vezes? Eu vejo muito isso. Às vezes, nós estamos fazendo coisas para Deus e nós não estamos gerando nada em Deus. Não estamos gerando nada para Deus. Porque tudo aquilo que eu faço, eu preciso gerar. Eu preciso gerar. Às vezes o irmão está lá no estacionamento. Vou servir. Vou no estacionamento servir. Só que o irmão está tão preocupado com o carro tão bem estacionado, que ele esquece que mais importante que o carro é quem está lá dentro. Vai estacionar aí, estaciona de qualquer jeito, não, está atrapalhando o trânsito, cara. Você não sacou até agora não, bicho? Valeu! Não é sobre o carro, é sobre pessoas. Amém? Não é sobre o carro, é sobre pessoas. Os obreiros estão aqui. O papel do obreiro no culto, eles são treinados para o bom andamento do culto. Irmãos, vou fazer uma fila de oração. Eu quero que vocês façam uma fila, que agora nós vamos orar por vocês. Aí as pessoas fazem na fila, uma pessoa está com um problema, vira e fala: olha, eu estou sentindo muita dor, não estou conseguindo ficar em pé, eu vou lá para a frente da fila. Aí a pessoa vem sentindo dor, passa na frente: obreiro, você não entendeu nada? Você chegou agora lá para o final da fila, o que você está achando aqui? Você não vai furar a fila, não. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Não é sobre servir por servir. É servir com um propósito maior. Porque quando eu estou servindo com um propósito maior, o meu serviço, ele se transforma num ato de adoração. Quando o meu servir não é sobre fazer, mas é sobre gerar espiritualidade, testemunho, salvação. Qualquer forma de servir no reino de Deus que exija apenas força física, talento físico, é perigoso. Por quê? Porque você acaba servindo na carne.
Sabe uma das coisas que eu quero consertar no nosso top de legendário na montanha aqui na nossa igreja? É a espiritualidade. Às vezes uma pessoa vai para a montanha para servir lá, ele fica 4 dias naquela montanha, e ele não ora 10 minutos naquele lugar. Eu já cansei de ver isso. Porque na cabeça dele é correr, deixa eu resolver isso aqui eu preciso levar para lá e tal, depois eu vou voltar para cá, deixa eu colocar isso aqui. O que você foi fazer lá, querido? O que você foi fazer lá? Não é sobre tocar, é sobre gerar um ambiente de adoração. O seu trabalho para Deus não pode impedir você de sentir a presença de Deus. Senão Deus vai falar para você: Marta, Marta, para que essa correria, Marta? Cada vez que você entra na presença do Senhor para servi-lo, você precisa ter a consciência de que o seu servir precisa gerar. Sabe o que eu amo no encontro com Deus da nossa igreja? É que quem já foi no encontro sabe. Os obreiros do encontro, eles têm um momento que eles se confraternizam lá, que eles brincam. Mas a hora que o fogo cai, você vai ver os obreiros tudo chorando. Naquele momento de júbilo, você vai ver os obreiros tudo pulando, dançando na presença do Senhor. Eu vou dar um exemplo da Ana aqui, ó. Eu vejo a Ana é a Marta aqui da igreja, né? A Ana é a Marta. Aqui, ó, tudo aqui tem dedo dela aí, ó. Ela é a Marta. Só que ela não é uma Marta pura. Ela é meia Marta e meia Maria. Porque ela faz isso aqui tudo. Mas na hora que o fogo está caindo, você olha para ela, está chorando. Ela está sentindo a presença de Deus. Ela está se derramando na presença de Deus. Observe, passa a observar. Mas por que o trabalho físico dentro da igreja não impede ela de sentir a presença de Deus? Porque aquilo que ela sente aqui é o que ela vive lá fora. Quem está entendendo? Quando você tem uma vida de entrega a Deus lá no seu quarto, na sua casa, na sua vida lá fora, aquilo que você reproduz aqui nada mais é do que aquilo que você vive lá fora. Se não for isso, é performance, é teatro. Então eu e você precisamos ter essa consciência. Sabe uma das coisas que eu mais gosto nas redes sociais? No Instagram, principalmente, é quando eu vejo assim, uma imagem: pastor procurou as fotos do culto. Aí, cadê o pessoal da mídia? Está o pessoal da mídia caído lá no chão, sentindo o poder de Deus. Quem já viu esses memes aí assim? Se tirar foto, se trabalhar na mídia, me impede de sentir a presença de Deus, é porque eu estou fazendo na carne. Eu não posso me desconectar. Não, hoje eu vou tocar, eu vou ministrar, mas eu preciso sentir. Quero encerrar dizendo uma coisa. Quando o povo hebreu saiu do Egito e entrou em Canaã, Deus falou para Josué: você vai fazer 2 altares. Um altar vai ficar dentro do rio Jordão. O outro altar vai ficar fora do rio. 2 altares. Um, ninguém via. Outro, todo mundo via. Sabe o que Deus está falando? Eu não posso replicar no altar que todo mundo vê. Eu não posso replicar no altar que todo mundo vê, se eu não tiver vida com Deus no altar que ninguém vê. Quando vocês me vê pulando aqui, quando vocês me vê chorando aqui, não é porque eu faço isso aqui, é porque isso aqui é o meu estilo de adoração, louvor e rendição a Deus. Porque se eu chegar aqui e fizer um monte de cenas, e encenar e tal, é bacana, legal. Mas não passa de um espetáculo e de um teatro. Quem está entendendo? Você não consegue servir na casa de Deus e não sentir a presença de Deus,
é porque isso para você já é o normal lá fora. Mas quando você tem vida com o Senhor lá fora, você vai replicar a sua vida com o Senhor lá de fora, aqui do lado de dentro. Então nunca foi sobre servir por servir, mas servir com um propósito. Diante de tudo isso que foi ministrado, eu entendo que o verdadeiro cristianismo não é fazer por fazer, mas é fazer por gerar. Não é sobre ativismo, é sobre intimidade com o Senhor. Não é sobre aparência espiritual, mas é sobre realidades interior. Gálatas 5 nos mostrou que existe uma guerra intensa. E essa guerra entre a carne e o espírito, essa batalha diária, constante e crucial. E quem vence não é o mais forte, é o mais alimentado. Perguntaram, quem vai vencer? A carne ou o espírito? A resposta é, aquele a quem você alimentar mais. É você quem decide. Vamos nos colocar em pé nesse momento.